salvação. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler os 12 primeiros versos desse capítulo. Fiquem tranquilos, todos assistirão à final da Copa do Mundo sem problemas. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12. Inclusive, se você programou um churrasquinho para esse dia, o seu pastor não programou nada ainda. Então, é contigo, Roberto? Você que programou? Você levantou o braço? Então tá bom. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Mais um indo a Jesus. Marcos nos informa aqui que 4 homens levaram um paralítico a Jesus. E eu acredito firmemente que esse homem, por si mesmo, não conseguiria chegar a Jesus se não fosse através desses 4 homens. Ele estava impedido de se mover porque era um homem coxo, era um homem entrevado. Suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados, sua coluna vertebral estava paralisada. A doença havia atingido as áreas motoras do seu cérebro e aquele homem jazia como um morto. Ele tinha de ser carregado, ele precisava ser carregado. Então o que aconteceu? Houve um despertamento no coração dos seus amigos, e os seus amigos o ajudaram a ir até Jesus. E o que isso nos ensina, pastor? Que ainda hoje há muitas pessoas que não irão à casa de Deus, a não ser que sejam levadas e colocadas aos pés de Jesus. E essa tarefa é nossa, essa tarefa é minha, essa tarefa é sua. Muitas pessoas estão atrofiadas espiritualmente, muitas pessoas estão paralisadas espiritualmente, e essas pessoas só terão um encontro com Jesus se elas forem carregadas por nós e colocadas aos pés do Mestre. De repente elas já estão gritando aos nossos ouvidos, e nós estamos fechando os nossos ouvidos para não ouvir os gritos dessas pessoas que pretendem chegar até Jesus, mas que só vão chegar até Jesus se eu e você nos movimentarmos e as carregarmos até que elas cheguem aos pés de Jesus. O projeto Casa de Paz é uma excelente oportunidade para levar muitas pessoas a Jesus. Então nós não podemos perder a oportunidade que está diante de nós. Então, à semelhança desses homens, o que é necessário para levar mais um a Jesus? Que atitudes devem dirigir a vida de alguém que sempre está preocupado em levar mais um para Jesus? Em primeiro lugar, para levar mais um para Jesus, comece a se preocupar com seus amigos feridos. O grande problema, e nós já aprendemos aqui em algumas mensagens anteriores, é que nós estamos muito preocupados conosco mesmos. E esquecemos que há gente que está sofrendo ao nosso redor. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos começar a nos preocupar com os nossos amigos que estão perdidos.
Estão feridos fisicamente, mas feridos também na alma. Olha o que diz o verso 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Aqueles homens sabiam que aquele homem era o quê? Paralítico. E eles se importaram com aquele homem, carregado por 4 deles. Esse verso nos mostra que aqueles homens tiveram a preocupação de levar o seu amigo ferido a Jesus. Lucas nos informa que esses 4 homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa e pô-lo diante de Jesus. Aquele coxo precisava de ajuda. Ele não poderia ir a Jesus por si mesmo. Ou ele era levado, ou então estaria fadado ao desespero. Entretanto, nós podemos observar que esses 4 amigos tiveram a preocupação de levá-lo e colocá-lo diante de Jesus. Eles compreenderam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, ele seria curado e ficaria livre do seu mal. Às vezes nós não levamos pessoas a Jesus porque nós não acreditamos que as pessoas podem ser libertas do mal que as atinge. Nós mesmo não cremos que Jesus é capaz de fazer algo extraordinário por essa pessoa. Sabe por quê? Porque talvez a nossa vida não esteja aberta para esse sobrenatural de Deus. E quando as pessoas olham para nós, elas veem assim: por que eu vou até Jesus se você diz que serve a Jesus e nada acontece? Então hoje Jesus está nos desafiando a quê? A nos preocuparmos com os nossos amigos feridos, que precisam chegar diante dele, porque nós cremos que só Jesus pode fazer algo que vai, de fato, transformar a realidade de vida deles. A preocupação determina a ação. A preocupação nasce da pesquisa, da informação. Aqueles homens sabiam que Jesus era poderoso. Por isso levaram aquele paralítico até Jesus. Eles estavam informados das notícias que corriam em Cafarnaum a respeito de Jesus. Então eles pensaram: nosso amigo ficará livre se ele estiver aos pés de Jesus. Alguém disse o seguinte: não haverá esperança para os aflitos, a menos que nos preocupemos com eles e os levemos a Jesus. Nós não podemos converter as pessoas, mas podemos levá-las a Jesus. Nós não podemos realizar os milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que realiza milagres. Precisamos pedir visão ao Senhor, visão de ver os perdidos salvos, de ver os famintos sendo alimentados, de ver presos sendo resgatados e devolvidos à família e à sociedade com dignidade, de ver a igreja crescer através de pessoas salvas por Cristo Jesus. A Bíblia diz o seguinte: devemos nos interessar pelo nosso próximo e pelas boas obras que podemos fazer para edificar a sua fé. Você se preocupa com amigos e pessoas feridas que precisam de Jesus? Não pare até que todos os seus amigos e outras pessoas feridas sejam levadas a Jesus. Uma segunda coisa que eu aprendo, que para levar mais um a Jesus, não deixe as dificuldades desencorajá-lo. Primeiro, a nossa preocupação com as pessoas feridas. E agora nós não podemos deixar que as dificuldades nos desencorajem. Em segundo lugar, aqueles homens não permitiram que os obstáculos fossem um impedimento para levarem seu amigo a Jesus. Eles agiram com determinação. E quando nós agimos com determinação, queridos, os obstáculos eles serão ultrapassados. Com certeza eles tiveram muitas dificuldades para levar aquele homem até Jesus, mas eles não desistiram. Talvez aí no tempo de casas de paz você vai ter muitas dificuldades para levar o seu filho da paz até Jesus, mas eu quero dizer a você: não desista, porque Jesus tem algo sobrenatural para fazer na vida dele. E analisando o texto que narra esse episódio, nós podemos destacar aqui alguns obstáculos enfrentados pelos amigos do paralítico, enquanto estavam tentando levá-lo a Jesus. O primeiro obstáculo foi a multidão, que não abriu espaço para eles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. A multidão era um obstáculo para levar aquele homem paralítico até Jesus. Percebam que eles precisavam levar aquele paralítico numa maca. E aí a Bíblia não diz qual era o peso desse paralítico. Se ele era um pastor Marcelo, ou se ele era um pastor Assir. Fato é que já era um grande obstáculo colocar aquele homem numa maca e levá-lo até Jesus. E agora encontra uma multidão, imagine, dá de cara com uma multidão, carregando aquele homem,
pesado, eles poderiam arriar aquele homem no chão e falar assim, ó, não tem condições, não dá mais não. Vamos parar por aqui, porque está impossível de levar você até Jesus. Mas não foi isso que eles fizeram. A despeito da multidão que os bloqueava, eles levaram aquele paralítico até Jesus. Um segundo obstáculo, não havia lugar nem mesmo junto à porta. Então percebam que não era só a multidão, não havia lugar para eles movimentarem aquele paralítico, nem junto à porta. Tentaram chegar junto à porta e não conseguiram. Mais um obstáculo, eles poderiam parar ali e dizer assim, não dá mais, cara, não dá, nós já tentamos de tudo, nós já fizemos de tudo. O verso 2, a parte A, diz, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. O que eu aprendo aqui é que aqueles homens tinham justificativas para não levarem aquele homem até Jesus. Mas eles abriram mão das suas justificativas para que mais alguém pudesse ser abençoado por Jesus. Deus ministrou isso agora aqui no meu coração. Porque talvez você tenha as suas justificativas para não levar ninguém a Jesus. Pastor, eu trabalho demais. Não dá. Meu horário não bate com o horário do pessoal. As dificuldades dele foram a multidão, tinha muita gente na porta, não dava para entrar. Vamos ver um terceiro obstáculo aqui também. Mas muitas vezes nós temos justificativas para não levar pessoas a Jesus. E eu pergunto assim, e se as pessoas que nos ganharam, se elas também tivessem justificativas, se elas não jogassem as justificativas delas na lata do lixo, será que nós estaríamos aqui? Muitas vezes os obstáculos não são aqueles que são colocados à nossa frente, mas aqueles que nós mesmos colocamos para que não levemos pessoas a Jesus. O terceiro obstáculo, descer aquele paralítico pelo telhado da casa. Que coisa! Eu não vou aqui voltar, né? O pastor Sérgio Queiroz tem uma mensagem sobre esse tema e ele explica detalhes, né, a respeito da casa, de como aquelas casas eram construídas e de fato aquelas casas não tinham cimento como nós temos hoje não, irmãos, eram feitas de barro, tinham que subir lá pelo... Os irmãos imaginam como que era o terraço dessa casa, levaram aquele homem e foram abrindo espaço no telhado. Imagino que dentro da casa tinha muita gente, e eles abrindo espaço, o pessoal comendo poeira ali dentro, né? E comendo barro. Mais uma dificuldade para eles, não dava para entrar pela porta. Peraí, não, vamos fazer alguma coisa, mas esse camarada precisa estar diante de Jesus. Então mais um obstáculo era esse, olha, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura onde Jesus estava e através dela, uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Eu pergunto, se nós estivéssemos no lugar desses 4 homens, será que teríamos a brilhante ideia de abrir um espaço no telhado? Talvez nós falaríamos assim, Jesus pode sair daí de dentro e vir aqui abençoar esse homem, porque não dá mais. Nossa parte a gente já fez, a gente já trouxe até aqui. Nada disso, irmãos. Eles estavam determinados a levar aquele homem a Jesus. E nada iria modificar a decisão que eles haviam tomado. Ainda que eles tivessem que esperar todo momento, todas as pessoas irem embora, que não fizessem esse movimento no telhado, mas esperassem todo mundo embora, esperando por Jesus. Alguma coisa eles iam fazer, mas eles não iriam embora antes que aquele homem pudesse ser abençoado por Jesus. Eles foram ousados, fizeram algo inédito e inesperado. O projeto deles era arriscado, difícil e engenhoso, mas não faltou a eles disposição. Isso revela a coragem, o esforço e os riscos do empreendimento. Eles estavam dispostos a tudo, menos a abandonar aquele homem ao desalento. A persistência engenhosa daqueles homens nos ensina que quando um caminho está bloqueado, devemos buscar outra solução. Eles não desistiram por nada. Se nós pararmos diante do primeiro obstáculo, nós não vamos conseguir levar ninguém a Jesus. Mas se há um obstáculo, nós precisamos encontrar uma saída, um outro modo de fazer, uma outra maneira. A única coisa que a gente não pode fazer é desistir de levar mais um para Jesus. Não dá para parar, não há tempo a perder. A irmã Cresilda,
Segunda-feira estava na reunião, se não me engano, do Casados para Sempre. Orou pelas pessoas lá. Na terça-feira infartou. Mas está com Jesus. Mas e as pessoas que não estão com Jesus? Que se nós não as pegarmos hoje, elas poderão morrer sem Jesus, ainda hoje ou amanhã. Então remova todos os obstáculos, passe por cima de todos os obstáculos, mas não deixe de levar mais um a Jesus. Se você pensa que não enfrentará dificuldades enquanto estiver participando do projeto Casa de Paz, você está muito enganado. Muitos obstáculos serão colocados à sua frente, outros você mesmo construirá. Mas com a força e o poder do Espírito Santo, seu coração se encherá de coragem e determinação para vencer todas as dificuldades e levar mais um a Jesus. Em terceiro e último lugar, para levar mais um a Jesus, creia que Jesus salvará o seu amigo. Amém? A primeira coisa, irmãos, quando você já ora por uma família, você já está crendo que Jesus vai salvar essa família. Quando você ora por uma pessoa, você já crê que Jesus salvará essa pessoa. O texto diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus viu a fé daqueles 4 homens que não desistiram. Disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqueles 4 homens demonstraram uma fé verdadeira em Jesus. Eles creram que só Jesus era capaz de fazer um milagre na vida do seu amigo, e isso os motivou. Apesar de nenhum desses homens ter falado coisa alguma, todos eles confiaram, todos eles creram. Você olha para o texto e não vê esses homens discutindo no meio do caminho, esses homens discutindo, falando coisas no meio do caminho, tentando desistir. Não, esses homens não falaram nada. E se falaram, a fala deles era de motivação, de determinação, porque eles criam que só Jesus era capaz de salvar o seu amigo. A fé daqueles homens tocou o coração de Jesus. Impressionante que eles não poderiam fazer o milagre e nem salvar o homem, mas eles poderiam levá-lo até Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles. Perdoar e curar o coxo era obra exclusiva de Jesus. A sua tarefa no projeto Casa de Paz é levar mais um a Jesus. O milagre é por conta de Jesus. Então creia de verdade que Jesus salvará o seu amigo, que Jesus salvará o seu filho da paz, que Jesus transformará a realidade de vida dessa pessoa. Essa é uma atitude de alguém que não transfere a sua responsabilidade de levar mais um a Jesus. Gostaria de convidá-la a ficar em pé e fazer a seguinte pergunta: o que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Vou perguntar novamente: o que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Essa é uma pergunta que nos enche de responsabilidade nessa manhã. Alguém irá para o céu por causa da mensagem que você pregou para ele? Você vai encontrar com alguém lá no céu e essa pessoa vai agradecer: muito obrigado porque você pregou a mensagem do evangelho para mim e hoje eu estou aqui. Será que alguém vai para o céu por sua causa? Seu campo missionário está ao seu redor. Então não perca as oportunidades que Deus está lhe dando para levar mais um a Jesus. Comece a se preocupar com seus amigos feridos. Não deixe as dificuldades desencorajá-lo. E creia que Jesus salvará o seu amigo. Amém? Só você pode colocar o seu amigo no caminho do milagre. Só você pode colocar o seu amigo diante daquele que pode e quer transformar a realidade de vida das pessoas. Assim como Jesus fez comigo, fez com você, quer fazer com outras pessoas. Mas há uma tarefa: nós precisamos levar essas pessoas até Jesus. Nós precisamos ser como esses 4 homens que não mediram esforços para levar
mais um a Jesus. Vamos adorar o Senhor.